Olá, tudo bem? Bem-vindo então à nossa primeira conversa sobre direito processual constitucional. Então, nós temos uma proposta de, ao longo de alguns encontros, alguns momentos, algumas aulas que serão gravadas e disponibilizadas a vocês, conversar um pouquinho sobre processo constitucional e também falar em uma aula específica sobre processo internacional, né, tramitação de processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tramitação de processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos e como funciona toda essa dinâmica, né? Então, nós temos a seguinte proposta metodológica: nós vamos começar falando sobre direito constitucional, não vamos revisar o direito constitucional como um todo, mas é inevitável tratarmos de alguns assuntos, relembrarmos alguns conceitos, né, para que possamos chegar até as ações constitucionais. E depois falaremos sobre essas ações constitucionais dentro de uma análise legislativa e também conceitual, doutrinária, né, nessa proposta de gravação de aula, tá bom? Então a gente começa falando sobre alguns conceitos do direito constitucional e depois avançaremos, né? Vamos tratar de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, eh, sobre ações de controle de constitucionalidade, que acaba também sendo um objeto do nosso conteúdo, né? E chegar até essa questão do processo na Corte e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos lá, vamos começar. Quando nós pensamos em direito constitucional, algo que eu gosto sempre de comentar em sala é que o direito ele é um corpo unitário, mas ele comporta subdivisões, porém essas subdivisões elas possuem mais caráter metodológico do que propriamente uma divisão concreta do direito, né? Já passou do momento de enxergarmos o direito como uma coisa só. Uma coisa só no sentido de que as áreas do direito devem se interligar, devem se relacionar mutuamente, certo? É certo, né, que existem áreas do direito mais relevantes, no sentido da importância mesmo e da contaminação dessa área dentro das demais divisões. E o direito constitucional é um deles. Quando nós pensamos no direito constitucional, talvez estejamos diante da principal área de contaminação, no sentido de que ele contamina, ou pelo menos deveria contaminar. O direito constitucional, ele deve, permear, ele deve ser colocado, ele deve ser inserido, ele deve ser o meio e a finalidade da aplicação das normas jurídicas de todas as demais áreas. Nós temos ali um elemento garantidor. Então, acho importante enxergarmos a Constituição dessa maneira. Enxergarmos a Constituição, leia-se enxergarmos o direito constitucional dessa maneira. O processo civil faz isso. E boa parte dessa conversa, ao longo desses nossos vídeos, também envolve processo civil. Nós não temos um código de processo constitucional, apesar de tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei nesse sentido. Existe um projeto de código de processo constitucional e existe há um bom tempo. Um código muito interessante, diga-se de passagem, mas ele ainda não foi aprovado e me parece que ainda levaremos um tempo para que isso aconteça, né? Não acredito que que haja uma força política ou até mesmo interesse para movimentar esse tipo de pauta no Congresso, mas essa é uma outra discussão. Então, até isso acontecer, a utilização nossa processualmente falando, é o Código de Processo Civil e as leis específicas, né? Nós temos cada ação constitucional tem a sua própria regulamentação, e nessa legislação específica nós temos regulamentações de caráter material e processual. Se nós pegarmos o mandado de segurança, a Lei 2016, ela trata de aspectos conceituais, mas ela também trata de aspectos processuais. E aí, algumas situações, nós fazemos uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Eh, e isso também evidencia essa contaminação e esse olhar
unitário para o direito. Não tem como eu pensar o direito constitucional na sua completude, na sua eficácia, no seu resultado, se eu não analisá-lo também ou conjuntamente com outras áreas do direito, com outras premissas, né? Eu comentei agora do Código de Processo Civil, mas talvez você possa estar pensando, né? Mas temos o habeas corpus. Das ações constitucionais é a única ação de caráter penal, né? De natureza penal. E aí, habeas corpus, de fato, vai beber da fonte do Código de Processo Penal, e não temos uma lei específica para falar de habeas corpus, né? A sua regulamentação está lá no Código de Processo Penal. Porém, ainda assim, diante de uma ação penal, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, principalmente aí no aspecto recursal. Mas se deixar, a gente acaba indo para outros lugares, né? Então vamos lá. O que é o direito constitucional? É importante lembrarmos que para uma parte significativa da doutrina, o direito constitucional ele é compreendido como um direito público fundamental. E aqui nós precisamos relembrar aquela distinção entre direito público e direito privado, né? Direito público é uma divisão de disciplinas do direito em que o Estado representa um dos lados dessa relação jurídica, representa ativamente, né? O direito constitucional trata da própria organização do Estado, é totalmente publicista nesse sentido. Direito privado, em que o Estado não participa diretamente dessas relações, nós temos como exemplo típico e clássico o direito civil, o direito empresarial, né? Mas direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, né? Quem tributa, são os ramos clássicos do direito público, os processuais também, enfim. Mas nós temos essa palavra acrescentada à ideia do direito público, né? O direito constitucional é um direito público fundamental, no sentido de que ele é o fundamento, a estrutura de toda a ordem jurídica existente, né? Ele é a base, né? Nós temos aquele olhar eh, da tão falada pirâmide de Kelsen, né, do direito constitucional como o ápice da pirâmide, como o topo dessa pirâmide normativa, mas ele também pode ser visto como a base da estrutura jurídica, como o núcleo do ordenamento jurídico. Existem várias maneiras de pensarmos ou de enxergarmos o direito constitucional. E ele serve para quê? Né? Então, nós já sabemos que o direito constitucional é chamado de direito público fundamental, mas ele tem finalidades. Né? Então, quais são as finalidades do direito constitucional? Claro que aqui pensando de uma maneira muito básica, né? Nós temos a primeira finalidade, a organização do funcionamento, né, do próprio Estado. Então, é dever do direito constitucional organizar o Estado, como ele será formado, como que os órgãos serão eh, funcionarão efetivamente, sabe? Além disso, é dever do direito constitucional articular esses elementos primários do próprio Estado. Então, estabelecer quais são as bases. Se você pega o artigo 1º da Constituição, ela já deixa claro quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, ali ele está dizendo quais são os elementos primários de um Estado construído a partir daquela estrutura constitucional. Construído, talvez uma palavra um pouco equivocada, né? Mas de um Estado regulamentado a partir daquela estrutura constitucional. Então, isso também é função do direito constitucional. E, por fim, estabelecer as bases da sua estrutura política. E como essa estrutura política vai poder agir, né? Como que ela poderá exercer ali os seus próprios poderes, né? A sua gestão sobre o próprio Estado. Então, nós podemos identificar esses três objetivos básicos do direito constitucional, como revisando a organização e o funcionamento do próprio Estado, a identificação e articulação dos seus elementos primários, dos seus elementos básicos e essenciais. E a terceira, estabelecer as bases da estrutura política do próprio Estado, né? Então, três coisas bastante importantes. Eh, e o que é a Constituição? Né? O que é a Constituição? Como podemos conceituar a Constituição, né? É possível pensar na Constituição como um conjunto de normas que organiza que organiza esses elementos constitutivos do Estado.
E esse conjunto de normas organizador do sistema, dos elementos constitutivos do Estado, ele limita o poder do Estado sobre as pessoas e também estrutura as instituições que o compõem. Então, essa é uma ideia simples, mas bastante completa do sentido da Constituição. É conjunto de normas que organiza o Estado, limitando o poder do próprio Estado sobre as pessoas, e também estruturando as suas instituições. Sobre isso, nós temos um constitucionalista português, professor Jorge Miranda, que ele fala do direito constitucional a partir de dois prismas, né? O que ele chama de Estado-poder e Estado-comunidade. Então, olha-se para o direito constitucional e olha-se para a Constituição e observa-se que as diretrizes ali existentes, elas podem ser colocadas sob essa análise de Estado-poder ou de Estado-comunidade. O que é Estado-poder? Pensa na palavra, no termo poder, né? O artigo 2º da Constituição são poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, né? Independentes e harmônicos entre si. Ah, Quando a gente pensa em Estado-poder, nós estamos falando de um direito constitucional e uma Constituição voltada a regulamentar e estruturar o próprio Estado e o próprio poder soberano nas suas funções executivo, legislativo e judiciário, né? Então, Estado-poder é o direito constitucional estruturando o próprio Estado. E o Estado-comunidade é a ideia de um direito constitucional e de uma Constituição que olha para os seus jurisdicionados, que olha para a população, que observa as pessoas que são eh, tuteladas, né, regulamentadas, disciplinadas a partir das previsões ali existentes. Então, Estado-poder, organização do Estado, Estado-comunidade, a tutela, a proteção dos indivíduos, dos direitos fundamentais de maneira geral. Então, essa é duas acepções muito importantes, né, duas ideias, dois parâmetros muito importantes que podemos pensar do direito constitucional. Aí, meus caros, nós chegamos à ideia do sentido, né? Quais são os sentidos do direito constitucional? E aí nós podemos, ou seria possível identificarmos três sentidos básicos. Essa nossa primeira aula ela inevitavelmente é bastante teórica, porque ela tem essa finalidade de relembrar muitos conceitos, que talvez não, que vocês já viram, já estudaram e que são conceitos importantes, são conceitos cobrados e que precisamos deixar bastante fresco na nossa mente, na nossa memória, né? Então, nós podemos identificar sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico. São os três principais sentidos que podemos ali identificar para uma Constituição. O sentido sociológico, ele é defendido pelo Lassalle, pelo Ferdinand Lassalle, e a ideia do Lassalle é que a Constituição só é legítima se ela representa um efetivo poder social, se ela representa as forças sociais que constituem o poder. Então, na lógica do sentido sociológico, a Constituição é fruto, do momento em que a sociedade se encontra. Então, a Constituição ela é como se fosse uma consequência, um resultado desse momento social em que a sociedade se verifica, né? Em que nós conseguimos observar ali. Então, se nós pensarmos na própria construção do constitucionalismo brasileiro, eh, em alguns momentos, para não dizer em todos, nós conseguimos identificar situações históricas, sociais, econômicas, enfim, que influenciaram na, no texto constitucional, na ordem constitucional, né? Então, quando nós temos a nossa primeira Constituição em 1824, qual é o evento histórico próximo a 1824? Temos a independência do Brasil em 1822, não é mesmo? Então, um Estado que é soberano, independente, dono de si, ele precisa de uma Constituição.
Nós sabemos que a Constituição é a norma básica mais importante do Estado. E o Estado afirma a sua soberania para os demais estados, mostrando que ele produz leis, mostrando que ele tem uma lei máxima, que ele tem uma lei maior, que é a própria Constituição. Então, faz parte de uma afirmação histórica do Estado brasileiro produzir uma Constituição como consequência da sua independência. Então, nós temos esse movimento social. E aí, o tempo passa e nós chegamos em 1889 com a proclamação da República. E nós tínhamos até então uma Constituição monárquica que previa quatro poderes, né? E o rei era o chefe do executivo. E esse imperador, ele exercia o poder executivo e também exercia o poder moderador. E aí tínhamos legislativo e judiciário, mas quatro poderes previstos. Foi a única vez que uma Constituição brasileira previu mais do que três poderes. A partir de 1889, eu não tenho mais a figura do imperador, exercendo a função que exercia de mando e de gestão. Eu substituo essa figura e essa gestão por um modelo presidencialista. Inevitavelmente, eu preciso de uma nova Constituição. É claro que a Constituição é uma decisão daqueles que a produzem, né? Mas na fala do La Salle, ela é legítima. E quando a gente fala em legitimidade constitucional, poderíamos até pensar em uma ponte, né, de validade social, de validação social do texto ali existente, sabe? E aí nós temos, né, essa legitimidade constitucional como uma consequência do que a sociedade anseia, né, do que a sociedade tem clamado. E aí, com a proclamação da República, nós temos a nossa segunda Constituição em 1891, identificando quais são os novos parâmetros desse Estado. E aí depois nós temos 1934, 1937, 1946, temos depois o texto constitucional de 1967, aí toda aquela discussão se o AI-5 em 69 é uma nova Constituição ou não, já adianto que, do meu ponto de vista, eu que não sou ninguém, né, mas tem muitos doutrinadores que defendem essa ideia, não acreditamos no AI-5 como uma nova Constituição até chegar em 1988 com o texto constitucional atual, que nos rege. Aproveitando essa fala, né, sobre esses momentos constitucionais brasileiros, é, por que, para este pobre professor, a Constituição de 1967, ela sim é uma Constituição, mas o AI-5, Ato Institucional número 5 de 1969, não deveria ser considerado uma nova Constituição. Eu gosto muito da fala do professor Zumar Fachin, quando ele diz assim que a Constituição ela é consequência da ruptura do tecido social. Ela é consequência de uma mudança, de uma reorganização social. E aí, se analisarmos historicamente esses momentos, qual foi a ruptura do tecido social ocorrida em 69? Nós estávamos em um regime militar desde 1964, e em 1969 esse regime continuou. Ele ficou mais rígido? Ficou, mas aí isso faz parte das alterações legislativas possíveis em qualquer momento. A lei, ela não vai durar para sempre da mesma maneira, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada. A LINDB já diz isso, né? A lei terá vigência até que outra a modifique ou a revogue. Então, é possível a modificação legislativa, mas nós não tivemos uma mudança do próprio regime ou da organização do próprio Estado. Mas, enfim, vai ter gente dizendo que AI-5 poderia ser considerado uma nova Constituição. Mas nós conseguimos identificar momentos ou ebulições sociais ou históricas próximos a cada Constituição, né? Falamos da de 1824, da de 1891. Se nós pegarmos a de 34, a gente tem a questão da Revolução de 30, uma crise sucessória eh, do presidente eleito, né? Depois nós temos Estado Novo, 1937, uma Constituição já dentro de uma
gestão do Getúlio Vargas. Esse Estado Novo dura até 1945, e aí, terminando o Estado Novo, que tinha um caráter mais totalitário, tanto que a Constituição de 37 era chamada de a polaca por conta da sua inspiração na Constituição polonesa, italiana, com várias cópias, inclusive, de textos. Acaba esse regime de Getúlio em 45, pô, eu preciso de uma nova Constituição. Tenho até então uma Constituição totalitária, eu preciso de uma Constituição com viés democrático. Surge a Constituição de 46. Só que a Constituição de 46, muito interessante, diga-se de passagem, ela é recebida em um momento social, histórico muito melindroso, muito delicado, né? Havia muitos problemas, muitas instabilidades políticas, econômicas, né? Não sei se você sabe, mas quando ocorre, né, a tomada do poder pelos militares, no dia 1º de abril de 1964, ela é um uma terceira tentativa das que se tem registros, né, com mais clareza. Porque há uma tentativa, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que não dá certo, há uma tentativa quando o Jânio assume, e é eleito, que também não funciona, até que depois, pouco tempo, né, depois, acaba funcionando essa tomada de poder em 1964. E, como muitos sabem ou devem ter visto, com um significativo apoio popular, né? Todos devem ter visto aquela mobilização existente e tal. E entenda, eu não estou dizendo nada a favor ou contra, nós estamos comentando aspectos históricos, né? Todos nós somos seres políticos, temos as nossas conclusões sobre as situações, sobre todos os assuntos. Alguns fatos de fato aconteceram. Se esse apoio social era correto ou incorreto, essa é uma discussão pertinente, mas não é a nossa discussão nesse momento. Até porque aqui eu estou sozinho, né? Tu vai me ouvir e não conseguiremos aproveitar essa conversa. E aí, com o regime militar em 1964, não tem como eu manter uma Constituição nos moldes da Constituição de 46. Ainda mais com práticas de limitação de direitos fundamentais, né, restrição, enfim, é inevitável a produção de uma nova Constituição. E aí surge a de 67. Quando termina o regime militar, em 1985, precisamos da produção de uma nova Constituição, né? E aí convoca-se aquilo que o professor José Afonso da Silva chama de Congresso Constituinte, né? Talvez quando você estudou formação da Constituição, você tenha ouvido o termo Assembleia Nacional Constituinte, né? Qual é a diferença da Assembleia Nacional Constituinte para um Congresso Constituinte, né? A gente chama de Assembleia Nacional Constituinte quando esses legisladores, para exercer, né, poder constituinte originário, eles são eleitos especificamente para esse fim. Teríamos aí, então, uma eleição específica de pessoas para produzir uma Constituição. Eles foram escolhidos para isso, com essa finalidade. E aí, o que ocorre no Brasil, a partir de 1985, é pegar os congressistas eleitos para exercer papel de deputados e senadores e emprestá-los, né, para a produção de uma Constituição. Então, não foram pessoas especificamente eleitas e exclusivamente para isso. Eles exerciam os seus papéis como deputados e senadores e também exerciam a função de poder constituinte originário. É por isso que o José Afonso da Silva esclarece essa circunstância, dizendo assim: o que tivemos no Brasil para a produção da Constituição de 1988 foi um congresso constituinte, por conta desse empréstimo, né, dos legisladores. Produzimos uma Constituição muito interessante. E aí tentamos aperfeiçoá-la desde então. Então, para o sentido sociológico do Ferdinand de La Salle, a Constituição se legitima, se valida
sendo uma consequência dessas ocorrências sociais, desses momentos, dessas situações. O segundo sentido, que é o sentido político, e aqui a gente está falando de Carl Schmitt, a Constituição ela é uma decisão política fundamental. Eh, Essas frases que eu estou colocando, elas são muito importantes, porque quando elas aparecem cobradas, eventualmente em questões de concurso, OAB, coisas do tipo, é bastante comum que se utilizem esses termos, que sejam utilizados esses termos. Então, quando se fala de sentido sociológico, representa o efetivo poder social. Quando se fala em sentido político, decisão política fundamental. E qual é a ideia, né, do sentido político? A Constituição, ela é uma decisão daquele que detém o poder de produzi-la. E é importante também compreender que um sentido não invalida o outro. A Constituição pode ser observada ao mesmo momento, a partir do seu viés social, como consequência de uma circunstância social, mas ela também pode ser observada concomitantemente, ao mesmo tempo, sob seu sentido político, de que, sendo ou não uma consequência da questão social, ela decorre de uma decisão. Porque a sociedade por si, né, por si só é redundante, a sociedade por si não produz constituição. Há uma organização dizendo como que uma constituição é produzida. E quem produz essa constituição são pessoas que têm a possibilidade de exercer esse poder, que nós chamamos de poder constituinte. Poder constituinte é o poder, a possibilidade, a prerrogativa de produzir uma constituição. E esse poder constituinte, ele pode ser originário, quando ele produz uma Constituição nova, ou ele pode ser um poder constituinte derivado, também chamado de reformador. E este é o poder de modificação da Constituição, né? De ajustes, que no nosso modelo ocorre por emendas constitucionais. Então, sentido político, a Constituição ela representa, ela é uma decisão política fundamental daqueles que possuem possibilidade de produzi-la, certo? Eh, e aí, uma coisa que a gente tem, né, que é interessante a partir dessa ideia, é que nós vamos chamar, ou poderíamos chamar de Constituição, qualquer conteúdo que organize o Estado ou que preveja direitos constitucionais. Lembra que eu disse lá no início da aula que é possível identificar dois aspectos da Constituição, Estado-poder e Estado-comunidade. São duas funções básicas da Constituição. Então, a Constituição serve para organizar o Estado e a Constituição serve para prever direitos das pessoas, prever direitos fundamentais. Quando o texto da Constituição prevê direitos fundamentais e organiza o Estado, ele está cumprindo a função constitucional, ele está cumprindo a função de Constituição. Só que nós temos previsões na Constituição que nem organizam o Estado e também não prevêem direitos fundamentais. Elas estão ali porque alguém que quis colocar. Precisaria estar ali? Não precisaria estar ali, mas quiseram enfiar ali, né? Mas esses artigos ou parágrafos dos artigos, eles não fazem eles não cumprem essas duas funções. E aqui nós temos uma divisão entre Constituição e lei constitucional. Muita atenção nisso, sabe? Constituição e lei constitucional. Qual é a diferença? Nós chamamos de Constituição todo e qualquer artigo, toda e qualquer previsão existente na Constituição que organize o Estado ou preveja direitos fundamentais. Ponto. Isso a gente chama de Constituição. Mas chamamos de lei constitucional uma previsão que está na Constituição, mas que não faça essas coisas, não preveja direito fundamental e também não organize nada a respeito do Estado. Eu vou te dar dois exemplos, né? A maior parte da Constituição tem caráter de Constituição, mas nós temos, né, um artigo muito festejado pela classe dos advogados, artigo 133.
da Constituição. Ele fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? E aí ele é inviolável pelos seus atos, por suas manifestações no exercício da profissão, na forma da lei, né? Nos limites da lei. Ok, temos ali uma previsão constitucional sobre a relevância e a importância do advogado no exercício jurisdicional. Mas esse artigo organiza alguma coisa, né, do Estado, algum órgão estatal? Não. E também não prevê direito fundamental algum. Esse artigo poderia simplesmente ou puramente estar no Código de Processo Civil, no Estatuto da OAB, né, na lei, né, que representa o Estatuto da OAB. Então, isso, o artigo 133 seria um exemplo de lei constitucional. Ele está na Constituição, foi colocado na Constituição, porque quem produziu a Constituição tinha poder de colocar ali uma coisa dessa, e passou. Então, mas ele não tem essa função constitucional, né? Essa característica de Constituição. Um outro exemplo, que é o exemplo mais falado, é o artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que fala do Colégio Dom Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, e que será mantido na órbita, né, federal. Aqui a gente também não tem uma previsão de direito fundamental e nem a organização de um órgão efetivamente estatal do ponto de vista da administração, sabe, pública direta. Não precisaria estar aqui essa previsão. Também é um exemplo de lei constitucional. Para a gente caminhar, né, nós chegamos ao último sentido, que é o sentido jurídico da Constituição. E quem encabeça, né, a ideia do sentido jurídico da Constituição é o Hans Kelsen, né? Talvez, claro, e no direito depende é a grande resposta, então a gente nunca pode fazer afirmações absolutas, né? Mas talvez o maior jurista do século XX, pensando num aspecto global, né? Mas sei que isso não é unanimidade, por isso que eu coloquei o talvez. Qual que é a ideia, né, da Constituição no sentido jurídico? Entender a Constituição como a principal norma que tutela a estrutura jurídica de um Estado. O Código de Processo Civil faz isso muito bem quando lá no artigo 1º ele diz que o processo será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores, né, constantes na Constituição da República Federativa do Brasil e as disposições deste Código. Nós temos um reconhecimento, em uma lei ordinária de que, num processo judicial, a Constituição tem que ser cumprida, ela tem que ser observada, né? Então é uma perspectiva, claro, meio óbvia, né? Mas parece que muitas vezes nós precisamos desenhar o óbvio, falar sobre o óbvio, mas tem um caráter didático muito importante. Então a Constituição é a norma máxima, né, da estrutura jurídica do nosso país. E aí você pode pensar como ápice da pirâmide normativa ou base do ordenamento jurídico da maneira como você quiser, tá bom? Só um esclarecimento que eu acho sempre muito importante nós fazermos é que quando pensamos em pirâmide normativa do Kelsen, nós temos que nos lembrar que o Kelsen ele identifica dois planos jurídicos. Nós temos um plano que é chamado de lógico jurídico e um outro plano que é chamado de jurídico positivo, positivo de positivado. A Constituição é a norma mais importante, é o ápice da pirâmide no plano, na perspectiva jurídico positiva, que é o plano do direito posto, do direito escrito, da norma positivada. Aí a Constituição é a norma suprema. Porém, se nós analisarmos a pirâmide kelseniana à luz do plano lógico-jurídico, que é um plano do suposto, o ápice da pirâmide é composto pela norma hipotética fundamental. Acho importante, porque às vezes nós temos muito essa fala de que pirâmide de Kelsen, Constituição no topo. Pirâmide de Kelsen, Constituição no topo. Está errado? Não, não está errado, mas talvez um pouco incompleto,
né. Se for do ponto de vista jurídico positivo, tranquilo, mas se eu penso a teoria como um todo, o ápice da pirâmide normativa é a norma hipotética fundamental. A Constituição está abaixo da norma hipotética fundamental. Agora não é o momento de ficarmos, falando, né, sobre norma hipotética fundamental e tal, mas é um esclarecimento que precisa ser feito. Mas o sentido jurídico da Constituição é de que ela representa a norma mais importante que nós temos na nossa estrutura jurídica. Tudo bem? Então, nós vamos encerrar esse nosso primeiro encontro, relembrando alguns conceitos. Faremos uma segunda aula, até para não ficar tão longa, ainda tratando de conceitos iniciais. Beleza? Um abraço, até mais.